Olá, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai para o encerramento da nossa disciplina hoje. Infelizmente, a gente não vai poder fazer essa aula presencial, né? Porque eu estarei em compromisso acadêmico em outra cidade. Então, queria iniciar, então, o conteúdo, ele está bastante extenso, mas peço que vocês olhem essa aula com cuidado, né? Porque a gente já está aí nas vésperas da nossa avaliação. Então, é importante que vocês fiquem atentos aí ao nosso conteúdo de encerramento, então, da disciplina, certo? Então, vou começar porque tem bastante aula hoje. Hoje a gente vai encerrar o conteúdo da unidade 3, que a gente não conseguiu encerrar na aula passada, e vai iniciar a unidade 4 e vai encerrar a unidade 4 hoje, então vai ser corrido. Mas então, começando essa discussão aqui, dando continuidade às abordagens da administração, né, que a gente está tentando sempre relacionar com as nossas unidades de informação. A gente vai ter hoje, então, a abordagem comportamental da administração, que ela surge em meados de 1950. Ela também é conhecida como behaviorista. Ela tem ênfase nas ciências do comportamento e nas pessoas. Essa abordagem ela é constituída por duas teorias, a teoria comportamental da administração e a teoria do desenvolvimento organizacional. A teoria comportamental da administração, ela surge ali por volta de 1940, então vocês vão poder perceber que são teorias mais antigas, né, que ainda estão se adaptando, saindo daquele contexto de fábrica e pensando no contexto das organizações, né. E essa teoria comportamental, ela vai ter ênfase na teoria democrática e humanista nas pessoas, no contexto organizacional e apoiada pela psicologia organizacional. Então, ela vai estar mais voltada para esse contexto de gestão de pessoas mesmo, dentro dos ambientes organizacionais, né, dentro das organizações. E o fator principal aí dessa corrente é a motivação humana. Então, as empresas entendem que o conhecimento dessas necessidades ajuda na compreensão do comportamento humano como meio para melhorar a qualidade de vida nas organizações. Então, é percebendo que a motivação humana ela é um fator crucial para pensar o desenvolvimento das organizações. Então, compreender como que o ser humano se comporta e quais são as necessidades dele, e pensando nessa questão da motivação, né, como se fosse um sistema de recompensas aí, entende-se então que garantindo que esse conjunto de pessoas que trabalham nas organizações tenham um nível de satisfação aí, através dessa motivação garante então a qualidade do trabalho nas organizações. Maslow ele trouxe para nós uma perspectiva de como que seria essa hierarquia de necessidades. Então, vocês podem perceber aí que no topo na base da pirâmide, a gente tem aí uma hierarquia, né, de baixo para cima, e aí, então, na base da pirâmide estariam aí as necessidades fisiológicas, que seriam a necessidade que o trabalhador tem de fazer os intervalos de descanso, de conforto físico, de horário de trabalho razoável, né? A gente já viu aí na evolução das teorias que aquela jornada extensiva de 12 horas de trabalho já é provado de que esse tempo de trabalho, o rendimento reduz muito, né? Depois de até pesquisas mais recentes, né? Depois de 4 horas de trabalho, o rendimento do funcionário já cai bastante. Então, é necessário essas pausas, necessário redução de carga horária, fazer trabalhos que envolvam outras áreas cognitivas aí do cérebro também, né? Porque se tu fica fazendo aquele trabalho de forma contínua ali, a possibilidade que tu tenha erros é muito grande, né? Porque tu vai entrando meio que no automático, assim, né? E aí depois ele vai discutir as necessidades de segurança, que seriam relacionadas às condições de segurança no trabalho mesmo, remuneração e benefício, estabilidade no emprego. Depois, né, subindo essa pirâmide aí, pensar as necessidades sociais, né, a amizade dos colegas, a interação com clientes, ter uma boa relação ali com a gerência, né, tu tá num ambiente confortável de desempenhar o teu trabalho ali, conta, né, nossas relações pessoais no ambiente de trabalho são cruciais aí para o nosso desenvolvimento a partir do pensamento do Maslow. Depois viriam então as necessidades de estima, relativa então à responsabilidade por resultados, orgulho e reconhecimento, promoções, né, que é aquele processo em que tu é valorizado
pelo que tu tá trabalhando, pelo que tu tá produzindo, né? Então, essa necessidade que a gente tem de receber esses feedbacks aí da gerência, da gestão. E então, no topo da pirâmide, as necessidades de autorrealização. O trabalho criativo, o trabalho que desafia, a diversidade nas ações, a autonomia, a participação nas decisões, né? Que seria lá algo que está no topo da pirâmide, nessa escala aí de satisfação que o Maslow traz para nós. Já a gente teria, então, a teoria dos 2 fatores, do Herzberg, e ele vai trazer, então, como fator higiênico, né, serão relacionados às condições de trabalho das pessoas. Esse fator de higiene, ele está fora do alcance, porque são condições de trabalho que o próprio meio ali vai estar influenciando, né? Então, não é algo que o funcionário pode interferir, é uma condição que já está imposta. E pode então estar relacionada com os salários, benefícios sociais, as condições físicas e ambientais de trabalho, as diretrizes, os regulamentos. E segundo o autor, esses fatores apenas evitam a insatisfação, mas não provocam satisfação. Então, seriam fatores que, quando tu entra no campo de trabalho, né, tu vai ter ali uma situação de trabalho entre aspas, dentro da normalidade aí, né? Então, vocês podem tentar se colocar no lugar desse trabalhador, dessa trabalhadora, que vai para um ambiente de biblioteca trabalhar e encontra lá o óbvio, né? Encontra lá a estante de livros, encontra lá os outros funcionários dos outros setores, tem computador, tem internet, então são fatores que não te trariam uma satisfação, mas que são fatores que, se tiverem aí em dissonância com aquilo que tu espera, há uma possibilidade de te trazer um grau de insatisfação, né? Mas quando ele pensa nesses fatores higiênicos aqui, que são fora do controle, acho que é isso que é o mais importante vocês lembrarem, né? Que é algo que o funcionário já chega na unidade para trabalhar e já encontra aquela situação ali já colocada. E o outro fator trazido pelo Herzberg é que seriam então os fatores motivacionais relacionados ao conteúdo do cargo e a natureza das tarefas executadas pela pessoa, estando sob controle da mesma. Abrangem sentimentos de crescimento individual, reconhecimento profissional e autorrealização. Quando esses fatores são ótimos, provocam satisfação da pessoa. Mas, pelo contrário, se forem precários, evitam a satisfação, tá? Então, se tu não consegue ter ali no teu desempenho de trabalho um reconhecimento da tua gerência, tu mesmo tá realizado com as tarefas que tu tá realizando. Eu tive uma experiência de trabalhar, acho que já estava quase terminando a graduação e fui trabalhar numa biblioteca e o meu papel era só ficar no balcão de empréstimo. Eu só tinha que receber e entregar livros. Imagina, né? Tu tá formando, tu tá saindo, terminando um curso de graduação, tu teve uma carga imensa de disciplinas, de discussões teóricas, de prática, e aí tu é contratado para ficar passando livrinho no código no leitor ali, sabe? E aí, é uma tarefa que eu fiquei me sentindo muito mal de ter que estar desenvolvendo aquilo ali, sabendo que eu tinha tanto conhecimento, que eu poderia ser tão bem aproveitado fazendo outras coisas ali dentro, e eu estava no balcão de empréstimos, né? Então, é nesse sentido, assim, é quando o tipo esse fator de motivação, né, ele não te influencia para que tu tenha satisfação, né? Então, gera, então, tu te sente inútil ali, né, na função e acaba que o teu desempenho não vai ser o mesmo quando tu tá satisfeita realizando ali aquilo que tu acredita, né, principalmente. Tem a abordagem também do McLand, que ele vai trazer para nós necessidade de realização, que seria o êxito competitivo relacionado a um padrão pessoal de excelência, as necessidades de afiliação, relacionamentos calorosos, cordiais e afetivos com outras pessoas, necessidade de poder, controlar ou influenciar as pessoas. Cada abordagem vai trazer uma perspectiva dentro das relações humanas, aqui nessa parte do conteúdo que a gente está trabalhando. E aí vocês vão poder perceber aí algumas relações e algumas divergências entre elas, e aí refletir, né, qual que é o impacto disso dentro das unidades de informação. Embora seja um conteúdo bem voltado às organizações, né, o movimento sempre é tentar pensar como que isso poderia estar relacionado às unidades de informação.
Dentro dos estilos da administração, MacGregor comparou dois estilos opostos de administração, que seria a teoria baseada na teoria tradicional mecanicista e pragmática, com base em convicções errôneas do comportamento humano, tomando pessoas apenas como recursos ou meios de produção. Tem um estilo de administração rígido e autocrítico. Então, essa comparação, né, entre os sistemas de teorias da administração que estavam baseados aí no comportamento humano, na satisfação do trabalho ali, né, pensando nessas relações de troca ali dentro das necessidades dos cidadãos, dos seres humanos, enfim, dos trabalhadores ali da organização. E essa base é mais tecnicista aí, pragmática, mecânica. E aí surgem aí as críticas, né, como qualquer outra linha da parte da administração também, né. E aí, então, seria essa teoria Z, né, ele vai comparar essa teoria Z com a teoria Y, que é baseada nas concepções modernas de comportamento humano. E aí ele vai dizer, então, que a teoria Y baseia-se em concepções atuais e sem preconceitos à natureza humana, com um estilo de administração participativo e baseado em valores humanos e sociais. Então ele vai fazer um comparativo entre essas teorias, né? Teoria X baseada na teoria tradicional, mecanicista e pragmática, e a teoria Y baseada nas concepções modernas do comportamento humano. Se vocês derem uma olhadinha aí no livro didático, vocês vão perceber ali que quando fala na teoria X, ele vai falar, né, que o funcionário é preguiçoso, que o funcionário não quer trabalhar, que ele é insolente, que ele não teria ali uma motivação nenhuma que não fosse financeira para trabalhar, e aí a gente vai percebendo com a própria experiência enquanto funcionários que não é bem assim, né, que tem outros fatores que influenciam, né. Então ele vai comparar aí essas duas abordagens. Likert classificou os sistemas de administração em 4 perfis organizacionais. Sistema 1, autoritário coercitivo, né, que seria um sistema, então, fechado, que controla rigidamente tudo que acontece nas organizações, que a gente também já pode fazer algumas relações aí com algumas esferas aí de poder que a gente tem mesmo, né, quando a gente pensa nas esferas de segurança, elas atuam nesse poder coercitivo aí, né, o tipo de treinamento que se recebe, e aí a gente pode perceber que há uma rigidez, que não há flexibilidade nenhuma ali. Normalmente esses sistemas eles vão ter uma hierarquia também imposta, então dificilmente vai conseguir chegar lá no teu gestor e trocar uma ideia, tentar construir canais de diálogo ali com ele, porque não vai acontecer. Então tem essa questão do autoritarismo bem forte. No sistema 2, autoritário benevolente, que seria uma variação atenuada do sistema 1, mais condescendente e menos rígido. O sistema 3, que seria consultivo, que é um sistema voltado mais para o lado participativo do que para o impositivo, com abrandamento na arbitrariedade organizacional. E o sistema 4, que seria o sistema participativo, que seria um sistema democrático e mais aberto de todos. Então a gente vai ter aí, se a gente for pensar nessa escala, né, do mais rígido ao mais flexível aí, com essas possibilidades aí do caminho do meio, né, que seria o sistema 2 e o sistema 3, que teria uma participação mais democrática aí, quando a gente pensa em gestão e funcionário. O processo decisório é uma das etapas, então, da teoria comportamental, que percebe a organização como um sistema de decisão, em que cada pessoa participa racional e conscientemente tomando decisões em função de suas percepções pessoais das situações. Objetivos organizacionais versus objetivos individuais. Então, enquanto as organizações exercem pressão para alcançar seus objetivos, os indivíduos são privados de satisfazer os seus objetivos pessoais e vice-versa. Então, sempre tem ali algo que cada indivíduo tenta realizar suas necessidades e a organização também tenta. Então, fica ali um cabo de guerra, né? Um puxa para o lado, o outro puxa para o outro, né? A administração é responsável pela integração entre os objetivos dos indivíduos e das organizações. E o processo de negociação ali também, né? Decisões conjuntas quando as partes envolvidas possuem interesses diferentes. Então, aí precisa ter a intervenção aí dessa gestão da administração para fazer esse processo de negociação entre as necessidades aí dos indivíduos e as necessidades das organizações.
Críticas à teoria comportamental, então, né? Seria essa ênfase nas pessoas, influências das ciências do comportamento sobre a administração, né? Há sempre esse conflito de sobreposição quando a gente pensa em teoria da administração, né? Porque ela na sua concepção, vem como uma teoria pura da administração, vamos dizer assim, e ela vai sofrendo intervenções aí, né, dentro da ciência política, da psicologia, vai interferindo aí, né, esses estudos sobre os mecanismos de trabalho, a evolução da psicologia, vai interferindo ali nessas discussões aí do meio ambiente de trabalho. Então, sempre, né, o núcleo mais duro vai fazer a crítica a quem se inseriu ali de forma secundária, né. A organização, então, como um sistema de decisões, é uma das críticas também, né, porque está baseado ali no fator de decisão. Análise organizacional a partir do comportamento, visão tendenciosa, relatividade das teorias de motivação. Então, essas são as críticas à teoria comportamental. Já então a teoria do desenvolvimento organizacional, que também é conhecida como DO, vocês vão ver, às vezes parece que tem um erro no livro, né, tipo, do não sei o que, mas não é. É porque ela também é conhecida como DO. Ela já é um pouquinho mais adiante ali, né, das outras teorias, 1962, e ela está direcionada à abordagem sistêmica, que está relacionada à busca de transformar as organizações mecanísticas em organizações orgânicas, tá? Orgânico, então, nesse sentido aqui, seria algo mais fluido, algo mais natural, mais normal do que essa questão da influência das máquinas ali, né, do mecanicismo. Então, seria essa relação. Essa teoria do desenvolvimento organizacional apresenta um conjunto de ideias relacionadas ao ser humano, à organização e um fator a mais, que a gente ainda não tinha visto nas teorias anteriores, ao ambiente. E essa teoria visa o desenvolvimento e o crescimento das organizações, a partir desses 3 fatores aí citados anteriormente. A organização, então, como que seria, né? Seriam as pessoas consideradas como contribuintes das organizações, ao invés de serem incluídas nas organizações, né? Então não é aquele processo que tu chega lá, a empresa está formada, tu vai lá, faz uma seleção e eu venho de fora para dentro, né? É algo que a organização vai tentar considerar ali as necessidades das pessoas também e elas enquanto contribuintes e não enquanto uma relação externa às organizações, né? As organizações, então, atuam em um meio e a sua relação com o seu meio determina a sua sobrevivência. Então, é perceber que as organizações, elas fazem parte de um contexto maior e que esse contexto pode ser determinante, fator determinante, implicando na sobrevivência ou não dessas organizações. Diferenças entre sistemas mecânicos e sistemas orgânicos, então. Sistemas mecânicos, eles estão baseados, então, com a ênfase individual e nos cargos de organização, enquanto os sistemas orgânicos pensam na ênfase nos relacionamentos entre e dentro dos grupos, né? Então, é pensar como que se relacionam essas pessoas dentro dessa organização, tá? Já vai em oposição a essa ênfase individual nos cargos e na organização. No sistema mecânico, então, relacionamento do tipo autoridade-obediência, né? Então, um manda, o outro obedece. E já no sistema orgânico, confiança e crenças de reciprocidade ali, né? Eu te dou um dever para fazer e eu vou confiar de que tu vai pegar essa tarefa e que tu vai realizar, né? Então, é baseado nesse sistema de acreditar de forma recíproca, né? De que vai haver, então, essa troca. No sistema mecânico, rígida adesão à delegação e à responsabilidade dividida. Então, assim, se eu te dei a responsabilidade, isso é rígido, é tu que tem que fazer, se tu não der conta, não posso fazer nada. E já no sistema orgânico, interdependência e responsabilidade compartilhada. Então, tu estar em contato com o teu colega, tu dialogar com ele, tu perceber aonde tu consegue atuar de acordo com as tuas habilidades e contando ali, então, com essa tarefa compartilhada. Divisão do trabalho e supervisão hierárquica rígida no sistema mecânico.
E no sistema orgânico, participação e responsabilidade grupal. Então, se a gente for pensar nessa divisão do trabalho, né, um grupo de pessoas são responsáveis, né? Se der errado, todo mundo é responsável, né? Não tem essa divisão no sentido de que só uma pessoa vai ser responsabilizada e punida, né? Tem essa questão de pensar a organização como um todo. A tomada de decisão é centralizada no sistema mecânico e já no sistema orgânico ela é descentralizada. Controle rigidamente centralizado, também, tanto decisão quanto o controle, né? Centralizado no sistema mecânico e já no sistema orgânico descentralizada, que tem um amplo compartilhamento da responsabilidade aí. Soluções de conflito por meio de repressão, arbitragem e hostilidade no sistema mecânico e já no sistema orgânico, solução de conflitos através de negociação e solução de problemas. Então, vocês podem observar aí, pegando as diferenciações, né, que tipo de organizações aí se adequam mais a cada tipo de sistema, né? Sistema coercitivo, né, ele é relacionado com esse sistema mecânico, a gente tem alguns exemplos aí na nossa gestão pública, como que isso funciona, né? E aí a gente vai pensar, se for tentar fazer um comparativo, né, que o sistema de bibliotecas, por exemplo, ele teria muito mais relação com os sistemas orgânicos, né, porque é uma relação de interdependência aí, né, a nossa função, ela só vai ter uma importância de fato se a gente estiver atendendo ali as necessidades do nosso usuário, do nosso público de biblioteca. Então, não tem como querer atuar de outra maneira ali no sistema de bibliotecas, né? Então, o tempo inteiro tentando fazer esse diálogo, então, entre teoria e aquilo que a gente vê nas unidades de informação. A cultura organizacional dentro da teoria do desenvolvimento organizacional, ela está relacionada, então, como um modo de vida próprio que cada organização desenvolve com seus participantes, ligado a um sistema de crenças, valores, tradições e hábitos num conjunto de interações estáveis e relacionamentos sociais. O que isso quer dizer, então? Quer dizer que a organização se compreende dentro de um contexto maior que está relacionado, então, com crenças que já são das pessoas que fazem parte das organizações, valores, tradições, hábitos que já são criados ali. E essas pessoas, elas entram nas organizações com esses hábitos, né? Então, entender como que isso vai acontecer dentro do ambiente da organização quando a gente tem aí várias pessoas com sistemas de crença distintos, né? E essa questão que pode gerar conflito também, mas que é interessante porque não há uma imposição de uma única maneira de atuar, né? E aí, pensando nessa cultura organizacional, né, a gente pode perceber, por exemplo, que é possível que se utilize isso de forma positiva. Eu tenho um amigo que ele trabalha numa empresa de TI e na empresa que ele trabalha, na sexta-feira, é sexta livre. Tu pode vir vestido de bermuda, tu pode vir de chinelo, enfim. Se entendeu que poderia se fazer isso virar uma cultura dentro da organização, né? Então, vocês vão perceber, tem organizações que fazem coisas que se diferem de outros lugares, enfim, né? Essa questão das próprias relações mesmo, uma horizontalidade, uma verticalidade. Então, a cultura organizacional está relacionada à questão desse modo de vida próprio que cada organização desenvolve com seus participantes, que está relacionado àquilo que eles já trazem, né, da sua vida do cotidiano. Características, então, adaptabilidade, ajuste às demandas, consistência, valores sociais integrados e aceitos por todos. O que quer dizer isso, né? Que ela é flexível e que ela tem uma possibilidade de criar valores a partir daquilo que já vem do seu funcionário. Então, por isso, essa possibilidade de integrar, né, valores que serão aceitos. Tu não vai aceitar trabalhar em determinada organização que tem valores muito distintos dos teus valores, né? Por exemplo, tu tem uma religião que não pode trabalhar no sábado, por exemplo. Tu não vai ingressar nessa organização se ela não respeita os teus valores, as tuas crenças, né?
Então, esse tipo de característica da teoria do desenvolvimento organizacional é visando esse respeito ao sistema de crenças dos próprios funcionários, né? Entendendo que isso é um fator que vai ser delimitante para o sucesso dessa organização. E os objetivos claros, visão bem definida do que pretende ser. Né? Então, é algo que é palpável por quem entra na organização, né? Não é um tipo de sistema que tu não saberia, né, qual é a finalidade do teu trabalho, aonde que o que a tua forma de atuar na empresa vai gerar. Ali tu já sabe, é definido o que vai acontecer. O clima organizacional na teoria do desenvolvimento organizacional, então, tem uma atmosfera psicológica de cada organização e está relacionado à moral e à satisfação dos participantes, envolvendo fatores estruturais, tipo de organização tecnológica, políticas, metas. Então, isso seria o clima organizacional, seria essa atmosfera psicológica, que envolve essa satisfação aí dos participantes da organização. Mudança e desenvolvimento. Para sobreviver num ambiente dinâmico, as organizações necessitam se adaptar, renovar, ou seja, mudar. Porque já se percebe, já se entende que a rigidez, ela não é algo positivo, né? Ela é algo que pode levar a empresa, a organização à falência. Né? Ninguém vai se sentir confortável em trabalhar num ambiente rígido que não tenha nenhum tipo de flexibilidade, que não vai levar em consideração nenhum tipo de fator humano. A gente já discutiu isso bastante aqui em sala de aula, percebendo o tanto que isso influencia, se a gente está com um parente doente, se a gente está com dificuldade financeira, enfim, se eu não estou satisfeita com aquilo que eu estou fazendo, com os resultados que eu estou obtendo ali no meu trabalho, isso influencia e então é necessário que a organização esteja atenta ao que está acontecendo com o funcionário, que leve em consideração esses fatores humanos aí, porque a rigidez, ela acaba que não vai trazer o sucesso das organizações aí, né? Então, para isso, precisa atuar a partir de determinados comportamentos, né? Que seria descongelamento do padrão atual de comportamento, mudança, adoção, aprendizado e execução de novas ideias e práticas que possivelmente vão surgir a partir da inserção desses sujeitos ali no campo de trabalho, e o recongelamento, que seria a incorporação e integração à prática atual de novo padrão de comportamento e de nova maneira de fazer as coisas, né? Então, essa flexibilidade para conseguir entender muitas vezes que eu estou trabalhando aqui no processo de etiquetagem do meu material na biblioteca, tá? E a possibilidade de eu receber alguém novo, mais novo que eu no trabalho, que vai me dizer, olha, se tu usar determinado tipo de material, não vai ter esse problema aí na lombada do livro, por exemplo, né? Não sei se vocês já tiveram essas situações de conflito aí, mas, por exemplo, até que a gente descobrisse que utilizar o papel contact era melhor do que utilizar a fita, né? Só que aí vem uma pessoa mais nova, uma pessoa que nem é da organização, e te fala, usa papel contact que é melhor. Tu já olha aqui, né? Peraí. Então, há uma necessidade, né, para se adequar a essa função dessa teoria do desenvolvimento organizacional, tem que haver essa flexibilização aí, né? Tu conseguir entender que tu pode ensinar e tu pode aprender e que não tem essa relação hierárquica, porque tu é mais velho, porque tu é o chefe, que existe essa possibilidade aí de desfazer padrões antigos e refazer novos padrões pelo bem da organização e pelo bem do funcionário que nela atua. Já a abordagem sistêmica da administração, os princípios de reducionismo, pensamento analítico e mecanicismo são substituídos pelos princípios opostos de expansionismo, pensamento sintético e teleologia. Né? A saber, então, eu acho que eu botei aqui um conceito que difere do que está escrito ali. Agora eu fiquei na dúvida se a gente está falando de teleologia ou de teologia. Vou verificar.
Então, ali na abordagem sistêmica da administração, os princípios de reducionismo, pensamento analítico e mecanicismo foram substituídos pelos princípios opostos de expansionismo, pensamento sintético e teleologia. Aí, a saber, então, teleologia está digitado errado ali no slide, mas teleologia é qualquer doutrina que identifica a presença de metas, fins ou objetivos últimos guiando a natureza e a humanidade, considerando a finalidade como princípio expansionista, explicativo, fundamental na organização e nas transformações de todos os seres da realidade. Então, ela está relacionada então a essa questão de guiar a humanidade a partir dessa percepção de metas, dos fins, dos objetivos. E dentro dessa abordagem, então, a gente vai ter a informática e administração, que estaria relacionado então à invenção do computador, a cibernética, que aí por sua vez também é um conceito bastante usado aí na ciência da informação, que está relacionado a uma ciência interdisciplinar que oferece sistemas de organização e de processamento de informações e controles que auxiliam as outras ciências, tá? Dentro dessa perspectiva também a gente vai ter a automatização das organizações, que atende às necessidades de crescimento e complexidade das organizações. Então, parece que há um caminho de retorno, né? Quando a gente pensa nas primeiras teorias da administração, que estão relacionadas a essa questão do mecanicismo, da máquina e do ser humano ali fazendo a manipulação dessas máquinas, hoje a gente tem também essa intervenção das máquinas, mas de certa forma essas máquinas sendo organizadas para atenderem às nossas necessidades, né? E não a gente tentando se adequar ali à rigidez que as máquinas impunham. Então, de uma certa forma, dá para a gente fazer esse processo de reflexão aí, dessa intervenção das máquinas no nosso cotidiano, né? E para quem gosta de filmes e séries, né, não tem como discutir essa questão da inserção da informática na discussão da administração e do comportamento humano, sem pensar naquela série Black Mirror, não sei se vocês já assistiram, que vale muito a pena pensar, assim, o tanto que as tecnologias de informação foram evoluindo, tentando atender as necessidades do ser humano. Então tem muitas coisas que são muito legais, são muito bacanas, mas que em certa medida, dependendo da forma como elas são utilizadas, elas geram danos irreparáveis aí na sociedade, né? E aí essa série, ela vai bastante, vai ao extremo, né, do quanto isso é danoso aí para nossa sobrevivência, para nossa espécie humana. E, enfim, a gente pode pensar também, né, eu vejo o pessoal comentando assim, às vezes, mas hoje as crianças de hoje em dia, elas não brincam mais na rua, elas só querem saber de computador, de videogame. Não é um problema elas se interessarem, é algo que é da geração delas, né? A questão, eu acredito, né, meu ponto de vista, é que o problema maior é a falta de gestão, de controle desse uso, né? Tu não tem horário para usar, tu usa a hora que tu quer, tu manda uma mensagem lá do banheiro, do WhatsApp, tu vai deitar na tua cama, em vez de conseguir pegar um livro para ler, tu fica lá tentando responder mensagem e não dá conta, né? Então, a gente tem que pensar na forma como a gente usa a tecnologia de informação. Se a gente está fazendo uso a nosso favor, a gente precisa mesmo ter todas as redes sociais, precisa ter todos os jornais digitais ali no nosso celular. Em que medida que a gente precisa estar relacionando a nossa vida às tecnologias de informação, né? Então, eu acho que a grande questão é o uso que nós damos para essas tecnologias, né? E não elas mesmas, né? Até teve o Steve Jobs uma vez, deu uma entrevista falando, assim, que ele criou algumas tecnologias, ele não imaginava, né, que as pessoas iam fazer o uso que elas estão usando. O Mark Zuckerberg também falou disso sobre o Facebook, né? Ele falou, olha, eu criei o Facebook para ser uma rede social, não imaginei que as pessoas iam ficar perdendo 8 horas do dia delas dentro dessa rede, enfim, que elas iam compartilhar essas informações que elas estão compartilhando. É aquela questão de tu perder o controle daquilo que tu criou, né? Então, é uma coisa que a gente pode refletir também aí, a partir dessa informatização, né, na influência que ela tem na nossa vida e nas organizações. O que é um sistema, então? É um conjunto de elementos dinamicamente relacionados entre si, formando uma atividade para atingir um objetivo.
operando sobre entradas, informação, energia ou matéria e fornecendo saída, informação, energia ou matéria processadas, né? Então, o sistema é isso, né? A gente está usando agora um sistema justamente justamente tentando atingir esse objetivo, né? Eu estou aqui falando com vocês a partir de uma câmera. Tem todo um sistema aqui operando, né? A gente tem uma pessoa responsável por cuidar da transmissão, se está saindo o áudio, se está saindo a imagem, se o slide está aparecendo, se vocês estão online, como que está funcionando, né? Então, existe toda uma gestão desse sistema aí com essa finalidade, né? De tentar atingir um objetivo. A teoria da matemática, da administração, ela atua na solução de problemas administrativos, com uma abordagem lógica, quantitativa e determinística. Eu ressaltei aqui para vocês no slide que essa teoria matemática da administração, ela vai atuar no processo decisório, tá? E aí ela consiste então no planejamento de bens ou serviços, no desenho de processos e tecnologia, no planejamento da capacidade de produção, na localização industrial ou organizacional, no gerenciamento da qualidade, na organização da manufatura, no planejamento de controle de operações e por aí vai, tá? Mas ela está relacionada, então, a tentar solucionar problemas, né? Então, ela vai atuar diretamente no processo decisório. A pesquisa operacional, por sua vez, né? Utiliza o método científico e técnicas estatísticas, probabilísticas e matemáticas como forma de solução de problemas, com ênfase no julgamento objetivo. Então, ela consiste na formulação do problema, na construção do modelo matemático que represente o sistema, dedução de uma solução, teste do modelo da solução e implementação da solução. A teoria dos sistemas é um ramo específico da teoria geral dos sistemas. E os sistemas, então, eles podem ser físicos, quando compostos de equipamentos, coisas reais, ou abstratos, quando compostos de conceitos, planos e ideias. E também podem ser fechados, quando não fazem trocas com o ambiente ou ao seu redor, ou abertos, quando possuem relação de troca com o ambiente ao seu redor, com entradas e saídas, tá? É um conceitinho, mas para vocês tentarem pensar aí nas unidades de informação, né, a gente pode categorizar elas, então, enquanto sistemas abertos, tá? Que estão aí relacionados nessas duas atmosferas aí, tanto físicos, né, que se a gente for parar para pensar nas bibliotecas físicas, nos equipamentos que elas têm, no serviço de referência que a gente pode oferecer, e também conceitual, que seria relacionado aos bens intangíveis, né, aquilo que a gente não consegue mensurar, que vai ter de impacto para o nosso usuário de biblioteca, aquela informação que ele adquiriu, enfim, tudo aquilo que ele conseguiu desenvolver ali no plano das ideias a partir de um serviço prestado no meio físico. Então, a biblioteca e essas unidades de informação aí que a gente atua, teriam essa característica aí. A abordagem contingencial da administração defende que a eficácia organizacional não pode ser atingida dentro de um ambiente variado, seguindo um único modelo organizacional. Os diferentes ambientes exigem diferentes modelos, ou seja, é necessário um modelo que seja apropriado para cada situação. As características ambientais condicionam as características organizacionais, não havendo uma única melhor maneira de se organizar. Então, aqui a Venato vai trazer para nós essa afirmativa, pensando então que a eficácia organizacional ela vai estar relacionada então à escolha de um sistema que vai atender determinado ambiente, né? Eu não posso tentar aplicar um sistema que é um sistema que diverge do ambiente no qual eu estou fundando a minha organização ali. E também há essa divergência também, se um único sistema ele é responsável por atender as minhas necessidades ali, ou se eu vou ter que trabalhar com sistemas aí articulados, enfim, né? Há essa necessidade de pensar primeiro o que é a organização, o que eu quero nessa organização e como eu vou operar a partir das teorias administrativas. A teoria da contingência, a estrutura e o funcionamento das organizações dependem das características do ambiente externo, não existindo um jeito único e melhor de organizar. Então, essa influência do ambiente externo influencia diretamente ali no funcionamento da organização.
Na teoria da contingência tem o destaque ao ser humano complexo, aquele que tem um sistema complexo de valores, de percepções, de características, de necessidades, tentando manter o equilíbrio diante das demandas das forças externas e aceitar as diferenças individuais das pessoas e canalizar as diferenças em capacidades. Então é essa possibilidade de tu pensar onde que essa pessoa se encaixa melhor dentro da minha organização, né? Então é pensar primeiro no perfil que ela tem, nas características dessa pessoa, nos desejos dessa pessoa e pensar onde que ela se encaixa melhor, né? Se a gente for pensar no sistema de bibliotecas, né? A gente tem ali algumas divisões, né? Serviço de empréstimo, processo de restauração, dependendo da unidade, atendimento. Qual é o perfil do teu funcionário, né? Se chega uma pessoa ali tímida, quieta, que fala bem baixinho, será que ela vai se adaptar bem ali no setor de referência? Não sei, é bom dar uma testada, faz essa rotatividade dos funcionários pelos setores, avalia como eles estão se sentindo ali, pergunta para eles onde que eles gostaram mais de trabalhar, e aí tu vai por ali tirando uma base de como que tu deve fazer essa gestão de pessoas dentro da unidade de informação. Já a organização e métodos tem uma origem norte-americana, no Brasil ela vai começar a se expandir ali na década de 50. Tem a responsabilidade, então, a integração perfeita entre o capital e o trabalho, substituída pela organização de sistemas e métodos, quando a gente vai ter aí o processo de informatização, da globalização, do desenvolvimento das tecnologias de informação. Então, ela vai ser entendida então como organização, sistemas e métodos, né? Ela é ampliada aí a partir desse novo contexto de globalização. O estudo de OMS é considerado ferramenta eficaz para aumentar a qualidade dos serviços prestados pela unidade de informação, afinal, está relacionada à melhoria contínua, ao aumento da produtividade e à contenção de desperdícios, o que reflete naturalmente no nível de satisfação dos usuários, tá? Então é pensar então nessa utilização da OMS dentro das unidades de informação, pensando na melhoria dos serviços, dos recursos, garantindo a satisfação aí do usuário. As organizações, então, nessa perspectiva, né, a organização da empresa é a ordenação e o agrupamento de atividades e recursos visando ao alcance de objetivos e resultados estabelecidos. A estrutura formal estabelece as relações de hierarquia, comando, responsabilidade e papel funcional para determinar como as interações devem operacionalizar os diversos processos de uma estrutura organizacional. Então, essa estrutura formal, ela vai pensar nessa operacionalização aí dos processos, né? Vai ter ali um fluxo, uma forma de atuar, pensando em garantir o sucesso dessa organização. Já a organização em linha, ela vai ter a autoridade passa pelos níveis de gerenciamento e de supervisão até chegar ao trabalhador, o qual vai operacionalizar as atividades, sendo que em cada unidade existe um supervisor. Então, vocês podem pensar em alguns processos aí, né? Sei lá, vamos pensar em alguma empresa aí de calçado, né? Tem o supervisor ali daquela loja que fica na rua tal, no centro, aí tem outro supervisor que fica lá no bairro, sei lá, Quinefap, por exemplo. Então, vai ter aí, tem essa autoridade em níveis aí, e tem essa supervisão aí dividida nessas unidades. A cadeia de comando é definida com clareza e a comunicação tende a ser mais rápida e eficiente, né? Porque tu já consegue direcionar logo para o supervisor responsável ali na unidade de trabalho. No entanto, o supervisor ou a supervisora não tem especialização, fazendo com que não se possa trabalhar em todas as esferas da organização com eficiência e há uma sobrecarga de trabalho. Aí eu vou apresentar para vocês um gráfico para vocês conseguirem visualizar melhor como é que se daria, né, esse tipo de gestão, tá? Então, essa organização em linha seria essa gerência geral em cima, né, no topo ali da cadeia, e ali a divisão de produção, aí teriam as diversas seções aí e as operações. Então, percebam, dando um problema ali na parte operacional, na parte de seção, cai tudo sobre a gerência, né? Então, há uma sobrecarga de trabalho nesse sentido. Organização funcional, então, se refere à organização
que é retratada como um conjunto de funções interrelacionadas ou não por atividades de um processo. A autoridade passa pelos gerenciamentos para ser compartilhada entre as funções técnicas e administrativas que se baseiam em um conjunto de atividades comuns a todas as funções. Então, há uma autoridade que passa pelos gerenciamentos, mas tem esse compartilhamento entre as funções técnicas e administrativas. Então, não tem aquela sobrecarga ali em um setor específico, né, em uma gerência específica, tem um compartilhamento aí dessas funções. A especialização em cada área auxilia na aquisição de experiência, mas a cadeia de comando não é bem definida e a comunicação é difícil e lenta. Aí um exemplo de como que funcionaria essa cadeia, né? Percebam que aqui a gente já vai ter outras duas instâncias, né, atuando aí triangularmente, que seria a direção, a assessoria e a secretaria. Então, há uma divisão aí dessa sobrecarga de trabalho que teria no modelo anterior, mas aí também tem essa questão da dificuldade de comunicação aí entre as áreas. Organização linha e assessoria seria, então, uma combinação entre as vantagens dos dois tipos de organização apresentados anteriormente, havendo clara definição de autoridade e responsabilidade e de linha de comunicação. Então, é isso, né? Tu pensar num modelo anterior, fazer uma adaptação desse modelo para corresponder às necessidades organizacionais. A organização por departamentalização seriam as atividades de organização divididas em áreas, de acordo com as características delimitadas. E esse tipo de organização proporciona a especialização, mas o processo produtivo é de difícil operação. Então, sempre vai haver, isso é importante pontuar aqui, sempre vai haver um descompasso ali, sempre vai ter algo que não vai ficar 100% perfeito, né? Não vai ter um sistema que tu pode dizer que vai se aplicar perfeitamente ali àquela organização. Sempre vai ter uma perca, né? Você sempre vai sair perdendo em algum fator. Mas aí tem que avaliar o que dá para perder e ganhar, né? O que a gente consegue ali atuar depois para minimizar os impactos negativos, né? E sobrepor os impactos positivos. Então, isso é importante pontuar. Não vai haver um sistema perfeito que vai se encaixar ali sem problema nenhum. Sempre vai ser passível de negociações e de adaptações ali do sistema escolhido. Aqui a gente vai ter, então, um exemplo de departamentalização para o processo de uma unidade de informação, tá? Que aí é o mais clássico, né? A gente vai ter a direção da biblioteca e aí os setores, né? Seleção e aquisição, os professores técnicos, referência e divulgação, circulação. Então, a gente teria, então, essas áreas da unidade de informação e também centralizado numa direção, que também eu acredito que seja maior a forma como a maioria das unidades de informação estão organizadas, mas eu até não sei até que ponto essa organização ela é positiva, né? Na medida que a gente gera uma sobrecarga aí na direção, né? Porque é ela que vai tomar as decisões finais do que vai acontecer na unidade de informação. Então, eu acho que às vezes poderiam haver outras possibilidades aí, né? Enfim. Exemplo de departamentalização por produtos ou serviços em uma unidade de informação. Aí a gente vai ter ali a biblioteca direção, livros, periódicos, obras raras, referência e circulação, biblioteca virtual, que seria essa por departamento, né? Já a estrutura organizacional informal consiste, então, na rede de relações sociais e pessoais que não é estabelecida ou requerida pela estrutura formal. É aquilo que acontece organicamente, naturalmente. Surge da interação social das pessoas, que significa que desenvolve espontaneamente quando as pessoas se reúnem, né? Então, é uma organização que ela não é... Tu não vai chegar na empresa e tu vai ouvir, tu tem que fazer relação com essa pessoa, com essa pessoa, com essa pessoa. Não, né? Vocês vão trabalhar ali, possivelmente, em prol de um bem maior, né? De um bem comum, mas as relações que tu vai criar, as interações que tu vai ter, elas são bastante independentes, né? Pode ser que tu tenha um bom relacionamento com determinadas pessoas de um setor e não tenha com outro. Pode ser que tu tenha mais conflito com quem tu te relaciona mais tempo, porque tem mais relação de trabalho, enfim.
é algo que é espontâneo, não existe uma forma de controle desse tipo de interação. Os sistemas, então, seriam um conjunto de partes integrantes e interdependentes que conjuntamente formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam função específica. Então, esse é o conceito de sistema para essa teoria. Os métodos, então, seriam métodos administrativos, os meios manuais, os mecânicos ou eletrônicos, pelos quais as operações administrativas individuais e ou das unidades organizacionais são executadas. Então, é um método, uma forma de fazer que vai orientar a forma de executar as atividades. O fluxograma é uma técnica de representação gráfica muito usada, a qual desenha o fluxo do processo. Ele apresenta a situação real de funcionamento de um método administrativo, facilitando a análise de eficácia dos sistemas. Então, aqui a gente vai ver uma série de mecanismos aí de controle, de organização da informação nas unidades de informação, usando uma redundância aí, né? Que podem ser utilizados aí para gerenciar as funções, tá? E aqui tem um exemplo, né, de fluxograma. No livro didático vai ter essa abordagem aqui do fluxograma, ela vai estar mais destrinchada aí para vocês, tá? Aqui eu tô tentando trazer de forma mais sucinta, só pra gente poder trazer exemplos também, né, coisas que não tem no livro, porque às vezes parece que tá muito desgrudado do nosso contexto de bibliotecas, de unidades de informação. Então aqui eu só trago esse exemplo para mostrar para vocês como é que seria esse processo, né? Então aqui, essa representação do fluxograma, que tem essa forma ovalada aí, que vai estar em dois momentos, né, do processo, no início e no fim. Então, é essa representação que a gente vai usar quando a gente for falar de início e fim de processo. Então, ela vai aparecer nessas duas situações aí. Já o nosso... Nossa, eu sou péssima em figura geométrica. Agora eu tô com medo de falar losango, não tenho certeza. Retângulo. A pessoa tem problemas aí. Enfim, esse símbolo aqui é onde a gente vai estar abaixo do início, que está escrito: verifica cada título na estante, analisando qual a sua importância para o acervo, né? É uma descrição de um processo, tá? Então, aonde aparecer essa figura geométrica vai estar relacionada, então, a um processo. Então, vocês vão ver aí em 4 momentos, né, aparecendo no nosso fluxograma, onde está relacionado a processo. Então, verificar o título na estante, analisar a importância do acervo é um processo, tá? E essa outra figura vai estar relacionada, então, ao processo decisório, né? Ah, tá, eu tenho uma situação ali, é um título uniforme? É um título importante? Aí eu vou encaminhar o título para desbastamento ou vou encaminhar para o material permanente do acervo, né? Então, é momento de tomar uma decisão aqui. Se ele é importante, eu vou deixar ele permanente no acervo. Se ele não é importante, eu posso levar ele lá para o desbaste, né? Para abrir espaço no meu acervo para colocar outros títulos mais importantes. E aí, finalizando o nosso fluxograma, então, né? Ele sendo o material permanente no acervo ou sendo encaminhado para desbaste, tu vai anotar os dados para fins estatísticos, né? Porque tu vai dizer, esse livro foi substituído, esse livro foi descartado, esse livro foi retirado do acervo. Ou ele vai ficar permanente, ele também vai ter esse número de registro. E aí finalizou esse processo aí de análise da coleção ali, né? De avaliação da coleção da unidade de informação. Outro mecanismo aí está relacionado à questão dos formulários, que são ótimos veículos de transmissão de informação necessárias ao planejamento, à execução e ao controle das atividades desenvolvidas por uma organização. No livro didático também vocês vão ter aí alguns exemplos de formulário, tá? E o formulário a gente utiliza ele para várias coisas, né, na biblioteca. Para várias questões aí. Eu quero fazer uma pesquisa de usuários, eu quero saber o que eles querem, eu vou aplicar um formulário, eu quero saber o que a minha equipe quer, eu posso aplicar um formulário. Então, o formulário, ele é um dos mais utilizados aí para que a gente tenha aí essa execução do controle das atividades, né? O layout, então, o estudo do layout seria esse arranjo físico da biblioteca em uma organização, proporciona um fluxo de comunicação mais eficaz e eficiente entre as unidades organizacionais,
melhor utilização da área disponível, facilidade de coordenação, situação favorável a clientes, flexibilidade para atender às variações no desenvolvimento dos sistemas ou de tecnologias e clima favorável para o trabalho e produtividade. Então vocês percebam aí que o arranjo físico da unidade de informação, ela vai impactar em diversas áreas ali, né? Tanto no funcionário, tanto no usuário, como na forma de pensar a organização ali, né? Essa gestão desse lugar, tá? E tá relacionado, então, aí o layout nessa discussão aqui, mais para a questão física, tá? Não dá para aplicar tanto assim essa discussão aqui, pensando em ambientes digitais, tá? Mas ela tá mais pensando aí nessa forma de organizar o espaço físico. Aí a gente pode pensar numa biblioteca. O que é mais interessante colocar já na entrada? Né? Aí para vocês darem uma refletida aí também. Eu entrei na biblioteca. O que é necessário colocar já de entrada na minha biblioteca? Será que eu coloco puff para o pessoal deitar? Será que eu coloco um balcão de atendimento? Enfim, aí tem que avaliar aí o que tu quer, qual que é o objetivo da tua unidade de informação, né? Porque aí o layout vai ter que funcionar a partir dessa perspectiva. Eu quero um ambiente mais moderno, eu quero um ambiente mais clássico, né? Então, eu preciso saber qual que é meu público, porque até a maneira como eu vou construir a minha biblioteca, ela vai estar diretamente relacionada ao meu público. Pode ser que mude o layout ali, se torne algo muito, enfim, sei lá, fique mais parecido com um shopping. Será que o meu usuário que ele frequenta, ele vai se sentir confortável pensando nesse layout ali, ou será que vai ser um layout opressivo? E aí vocês podem fazer um estudo aí mais aprofundado da arquitetura, né, dos prédios, e vocês vão perceber que tem algumas estratégias aí de construção de layout para proporcionar determinado tipo de situação ali para o nosso usuário, né? Se vocês forem ver, dá para pesquisar os shoppings, né? Eles têm sempre pisos largos, grandes, e sempre de tons claros, tons pastéis, que é para fazer com que a gente perca a noção do tempo. Então, essa noção de continuidade, eu não sei se eu fiquei 3 ou se eu fiquei 1 hora dentro do shopping, né? Porque a própria arquitetura, o layout do shopping, as vitrines, né? Tudo sempre com vidro, nada cobrindo, porque é essa noção de consumo, né? Então, quanto mais tempo eu tiver ali dentro, quanto mais coisas eu tiver visualizando, a probabilidade de eu gastar é muito maior, né? Então, se tu não quer gastar, tu vai andando só pra frente ali, daí tu vai percebendo que tu não chega nunca, não chega nunca. Então, da mesma maneira, a biblioteca tem que se organizar e pensar o seu layout, né? O que eu quero? Eu quero que o meu usuário chegue na biblioteca e ele veja primeiro o que eu tenho aqui de títulos novos. Então se eu quero isso, eu tenho que colocar então uma estante aqui, expositiva, né? Um expositor aqui, mostrando os títulos novos que eu tenho, colocando uma identificação bem grande em cima, né? Títulos novos, ou também proporcionar aí algum incentivo à leitura, fazer algum tipo de campanha de divulgação. Eu já vi também, nesse processo de levantamento das coleções da biblioteca, livros que faziam muito tempo que não eram retirados, fizeram a exposição. Tipo, olha, esses livros aqui, eles vão ser descartados da biblioteca se vocês não acessarem, não quiserem ler eles, se não tiverem interesse, né? Eu coloco a exposição ali. Chama a atenção das pessoas, né? Eu nem sabia que esse livro estava aqui, nem sabia que esse livro existia, mas eu tenho interesse. Não descarta não, deixa eu pegar ele, deixa eu dar uma lida e tal. Então, isso também está relacionado à estratégia, né? Pensar no layout da biblioteca é o tipo de estratégia que tu vai utilizar para acessar o teu usuário. Sempre lembrando que a nossa função, a nossa atuação nas bibliotecas, ela gira em torno da necessidade do nosso usuário. Aí, avançando mais um pouquinho, né, trazendo algumas outras contribuições sobre o layout de unidade de informação, fala também sobre a falta de espaço para o crescimento da coleção, né, então essa é uma das maneiras aí de pensar no desbaste, no descarte da nossa coleção. Também pode ser motivada pela falta de espaço dos usuários, funcionários. Olha, o pessoal chega e não tem mesa para sentar, não tem um lugar para fazer uma consulta local. Também há uma necessidade de modificação ali do meu layout de biblioteca, mudança de conceito, missão, função, finalidade, ampliação do público, criação de novos serviços a serem prestados, enfim. Vários fatores aí que podem motivar a criação e a modificação de um layout em bibliotecas.
Quadro de distribuição de trabalho, então relacionado à análise da distribuição do trabalho, é uma técnica que busca avaliar a distribuição das atividades entre os diversos órgãos e funcionários de uma organização, sem focar a análise do processo nem a execução do trabalho. O quadro de distribuição de trabalho é um instrumento usado para realizar a atividade. Então, eu tenho lá uma equipe de pessoas que trabalham na biblioteca e eu preciso distribuir quem vai para qual setor. Olha, tu vai para o setor técnico, tu vai para o setor de empréstimo, tu vai ficar no setor de referência. Então, é nada mais do que um instrumento para eu saber, né? Botar aqui no meu quadro, ó, quem vai chegar em tal horário, quem vai trabalhar qual dia da semana, né? É um controle aí para eu saber onde está espalhados os meus funcionários. Por quê? No ambiente de biblioteca, dependendo do tamanho dela, nós vamos ter aí 20, 30, 40 funcionários. Então, de alguma maneira, tem que ter um controle disso. Ah, a fulana ficou doente, não vai poder vir, quem que vai substituir? Ah, vamos ver se a gente pode tirar alguém desse setor, colocar em outro. Tarefa de gestão, tá, gente? Apagando incêndio todos os dias, diariamente, cotidianamente, infinito e além, tá? Então, a gente vai criando mecanismos aí que a gente possa utilizar para facilitar o nosso trabalho, né? Esse estudo de distribuição do trabalho busca analisar se as atividades de cada órgão têm realmente efetividade, se há uma participação igualitária de todas as pessoas e se as tarefas são permanentes a cada funcionário, tá? Então tem essa possibilidade aí também de análise mais profunda dessa distribuição de funcionários pelos setores. Os manuais administrativos visam a uniformização dos procedimentos que devem ser observados nas diversas áreas, aperfeiçoando o sistema de comunicação e favorecendo a integração de subsistemas organizacionais. Eles devem constantemente passar por análise, avaliações pelos gerentes e pelos usuários para garantir que sejam efetivos, tá? O que isso quer dizer? É os nossos próprios manuais aí da nossa área de biblioteconomia, né? Essa possibilidade que a gente tem de criar manuais que vão orientar o nosso trabalho. Então, eu tenho um manual de como é que eu vou atuar no meu setor técnico, eu tenho um manual de como é que eu vou atender o meu usuário, eu tenho um manual de desenvolvimento de coleções e eu tenho que estar permanentemente avaliando para ver se ele está atendendo as minhas necessidades mesmo, se as pessoas que estão entrando na biblioteca para trabalhar, se elas estão lendo esses manuais, se elas estão sabendo como que a gente está organizando aqui a informação nesse espaço para garantir, então, a satisfação aí que a gente quer lá no final. A qualidade, então, ela é a conformidade coerente com as expectativas do consumidor, aí entre aspas, né, porque dentro do ambiente de biblioteca a gente não vai tratar nessa perspectiva de consumo, né, porque a gente entende que seria uma outra perspectiva aí, as unidades de informação, né, sendo que também para ser entendida como fazer certo as coisas, tá? Pensar nessa coisa da qualidade é isso, né? Se eu fiz aquilo que eu tinha que ter feito, se eu fiz certo, então é possível que haja qualidade naquilo que eu fiz. Entretanto, a percepção de qualidade por parte do consumidor está diretamente relacionada à satisfação do mesmo. Pode ser que eu ache que eu tenha feito tudo que eu tinha que fazer e aí eu vejo o meu usuário tá lá reclamando, né? Então, porque ele não ficou satisfeito da maneira como eu fiz, ou com aquilo que eu entreguei para ele de informação, ou enfim, ou o tempo que eu demorei para fazer aquilo, né? Eu posso estar me sentindo feliz porque eu entreguei, mas eu posso ter demorado um tempo muito maior do que ele esperava. Então, a satisfação do nosso usuário é o que vai medir a nossa qualidade no nosso trabalho, né? Para alcançar a qualidade e para mantê-la, são necessários investimentos que são chamados de custos da qualidade. Aí aqui um quadro, né, desses custos, né, que vai estar relacionado, então, quando eu gasto para prevenir, possivelmente eu não vou ter um gasto ali depois, né, na parte de avaliação. Então, aqui alguns exemplos, né, o custo de prevenção evita a ocorrência de erros e defeitos, o custo de avaliação afere a qualidade dos sistemas de produção. Planejamento de produção de controle da qualidade, mensuração e testes de matéria-prima e insumo de produção. Enfim, aí vai estar sempre fazendo esse processo de comparação aí, né, de custos de prevenção e custos de avaliação, tá? Aí pensa nessa questão da manutenção preventiva, enfim, né? E aí, se a gente for transpor para o ambiente de biblioteca, seria essa questão de, eu vou gastar com treinamento, né? Então, eu vou prevenir que o meu usuário seja mal atendido, porque eu vou treinar primeiro o meu pessoal,
Então, possivelmente eu não vou ter um custo simbólico lá na frente, né? Então, eu vou estar prevenindo isso antes. E aí, os custos da não qualidade, custos internos dos defeitos, né, são identificados antes dos produtos e serviços serem expedidos para o cliente, e custos internos dos defeitos seriam identificados depois que os produtos e serviços chegam ao cliente, que aí já vê que tem um problema, que dá o defeito, que tem o erro, então eu vou gastar lá na frente, né, e eu poderia ter gasto antes, né, internamente, tentando testar, verificar se aquilo ali está funcionando mesmo, se está dando certo, antes de fazer de passar isso para o meu cliente. Medidas de desempenho, então, são sinais vitais da organização, elas quantificam o modo como as atividades em um processo ou um output de um processo atingem uma meta específica. Essas medidas de desempenho mostram às pessoas o que estão fazendo e como estão se saindo, tá? Então é pensar nessa questão do usuário mesmo, né? Como tu está fazendo, se está fazendo bem, se tem que melhorar, onde tem que melhorar. Em unidades de informação, os indicadores de desempenho podem ser utilizados para medir os recursos, os processos, os serviços, o rendimento, sendo uma ferramenta importante para o processo de avaliação e tomada de decisão. Se eu vejo, por exemplo, que tem um funcionário que não está satisfeito ali naquele local de trabalho que ele está, essa ferramenta ela vai me auxiliar a deslocar ele daquele lugar, a colocar ele num lugar que ele vai se sentir melhor, ou que ele tenha melhores habilidades para desenvolver o trabalho. Ferramentas de qualidade. A partir de agora, veremos algumas ferramentas de qualidade utilizadas para atuar nas causas dos problemas organizacionais com o objetivo de eliminá-los que podem ser utilizados em unidades de informação. Aí a gente vai ter uma série de ferramentas, tá? Pensando nessa qualidade. Eu vou passar brevemente aí por elas, vocês vão ter esse conteúdo mais específico no nosso livro didático, tá? Tendo dúvidas também, pode encaminhar e-mail para nós, tudo certo. Diagrama de causa e efeito, tá? Vou tentar passar rápido, tá? Busca organizar e discutir por que ocorre e quais são as causas de um problema de qualidade. Diagrama de bloco é um fluxograma que demonstra em formas gráficas as etapas do processo, subprocesso, atividades ou tarefas. Gráfico de Pareto permite selecionar prioridades de correção de problemas. E para isso, as informações pesquisadas sobre causas e efeitos são apresentadas no gráfico, que é dividido em classes, sendo que a classe A abrange os problemas prioritários. Então, é uma escolha de que problema eu vou resolver primeiro. Brainstorm, que vocês já devem ter ouvido falar, né, que é a tempestade de ideias, que aí tu vai trazer aí os teus funcionários para fazerem uma chuva de ideias sobre determinado assunto, coisas que você quer fazer na biblioteca, de forma livre, né? Eles podem se expressar, enfim, tu pode fazer isso com os usuários também. O plano de ação 5W2H, que aí vai perguntar o que, por quê, onde, quando, quem, como, quanto, custa e como medir, tá? Que também é um tipo de ferramenta que a gente pode utilizar aí. E aí um quadro de aplicação desse plano para as bibliotecas, né, que seria o quê? A atualização do acervo. Por que eu tenho que atualizar? Porque está desatualizado. Onde? No setor de aquisição. Quando? Semestralmente. Quem vai fazer? O bibliotecário do setor de aquisição. Como? A partir da seleção de obras. Como medir se as obras estão atualizadas, né? Então, a gente pode pensar aí nessa aplicação do quadro para diversas outras situações aí de biblioteca. A matriz Gucci, que ela é priorização das ações que consistem em analisar a gravidade, a urgência e a tendência, por isso Gucci, né, G de gravidade ou de urgência e T de tendência. Para cada problema deve ser apontado uma nota de 1 a 5 de acordo com a gravidade, a urgência e a tendência do mesmo, tá? Protocolo e eventos. Um evento tem como característica principal proporcionar uma ocasião extraordinária ao encontro de pessoas com finalidades específicas, a qual constitui o tema principal do evento e justifica a sua realização. O protocolo é a ordem de hierarquia que determina as regras de conduta dos participantes de cerimoniais de eventos, tá? Protocolo de evento, quem que vai falar, como que vai falar, quem que vai falar primeiro, quem que vai falar depois, se der um problema, se o som falhar, enfim, quando a gente está pensando em ações culturais ali da biblioteca, precisa estar pensando nessa questão desses protocolos de evento. Chegamos ao fim, né? Falei aí rápido, correndo, a gente tinha muito conteúdo, né? Porque na aula online a gente fica ali debatendo, trocando ideia e acaba que o conteúdo vai ficando, né? Essa unidade
esse livro de gestão, né, esse conteúdo que a gente viu na aula, ele é bastante extenso, então tive que dar um fôlegozão aí no final. Peço desculpas para vocês aí também pela correria, mas enfim, né, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham conseguido perceber aí a importância da qualidade nas unidades de informação, né, com essa aula de hoje, os parâmetros que a gente pode utilizar para avaliar o nosso serviço, como que o nosso usuário está recebendo aquilo ali. Então não custa nada, bota uma caixinha de sugestão lá, é de graça, né? Pega, colhe as sugestões do teu usuário, vê o que tu pode melhorar ali, vê o que precisa ser feito em termos de gestão pessoal, o que você precisa pensar no acervo ou área de divulgação, ação cultural na biblioteca, né? Identificar o uso das ferramentas de qualidade que podem ser utilizadas no cotidiano das unidades de informação. Então a gente tem aí uma série de ferramentas que podem auxiliar aí a medir essa qualidade e o desempenho da unidade de informação. Então, eu espero que vocês tenham conseguido chegar aí nessas percepções aí. E aí, falando um pouco mais sobre as teorias, né, você pode perceber que nenhuma dessas teorias vistas aí, elas são passíveis de aplicar perfeitamente nas unidades de informação, embora a gente tenha aí a teoria clássica da administração, a estruturalista e a das relações humanas mais vigentes nas unidades, elas necessariamente vão precisar ser revistas, né? E é função da gestão da biblioteca, da gestão da unidade de informação, rever a forma como essa teoria está sendo aplicada, para garantir aí o equilíbrio, né, entre aquilo que a gestão quer que a biblioteca seja, entre aquilo que é necessidade, visão e valores dos funcionários de biblioteca e aquilo que o nosso usuário quer. Então, é tentar achar um equilíbrio aí nesse tripé aí de gestão, funcionário e usuário, pensando sempre, né, que a nossa atuação, ela tem como cerne a disseminação da informação, a ética profissional, né? Então, pensar nisso, naquilo que não vai ferir a integridade do meu funcionário, a integridade do meu público de biblioteca e nem da gestão, né? Então, é mais ou menos para vocês conseguirem pensar em como organizar os ambientes, né, de unidade de informação, nos quais vocês, porventura, vão trabalhar aí no futuro, ou já estão trabalhando também. É uma possibilidade de vocês reverem aí determinadas formas de fazer, né, nas organizações. Então, eu espero que tenha sido proveitoso essas aulas que a gente teve junto. Eu agradeço sempre a participação de vocês, é de suma importância ter vocês aí presentes e me coloco à disposição para tirar dúvidas, se vocês precisarem aí de alguma explicação melhor em algum conteúdo que passou batido. Uma dica então, né, acessem as nossas aulas, os nossos slides, os exercícios, principalmente para a realização da nossa avaliação individual aí no final desse ano. Eu desejo para vocês todos uma boa semana, uma boa avaliação e até mais!